Boa tarde. Boa tarde, Duda. Você tá bom? Eu estou Muito bem. Aí. Então tá ótimo. E você também, pelo que eu vejo, o tempo vai passando e você não, Fico não com saudades envelhece. de você. Parece que é o Samuel Ferro, faz um complô, ele não quer, não, contra café nós não. dois. Ele tem ciúmes. Tem ciúme, eu e você. Eu acho que é a nossa relação que É incomoda. isso aí. Mas vamos aproveitar, o Samuel ainda não saiu de lá. Antes de falar de economia, onde você é o expert da região, vamos falar sobre a seleção brasileira. O Filipão soltou a lista e mais ou menos a mesma lista, quase um pouquinho a diferença do time que ganhou a Copa das Nações. Eu quero saber a opinião sua, o que você achou, e do expert em futebol, o famoso Samuel Ferro, do antigo Desafio ao Galo. Deixa eu ler primeiro, TV Duda, se Record. você me permitir, a lista de Fala todos quem os são, convocados. O Júlio César, goleiro, Jefferson, goleiro, e também o Vitor, do Atlético Mineiro. Os zagueiros Thiago Silva, Davi Luiz, Dante e Henrique. Laterais, Daniel Alves, Maicon, Marcelo e Maxwell. Volantes, Luiz Gustavo, Fernandinho, Hernanes, Paulinho e Ramírez. Meias, Oscar e William. Atacantes, Neymar, Bernardo, o Hulk, Fred e o Jô. É isso. Bom, na verdade, o Felipe Scolari tem um perfil, né, Samuel, que é o perfil da sua família, né? Ele não necessariamente ele convoca aqueles que estão melhores naquele momento. Eles têm as preferências. Pega o caso específico do goleiro Júlio César, que é tido e havido como titular. Ele leva em conta a experiência, o tempo que ele passou na seleção e muito menos onde ele está jogando hoje e que qualidade que ele tem hoje. Então, isso deu certo na última convocação. As dúvidas aqui eram praticamente 4 ou 5. Eu fiquei surpreso com a convocação do Henrique, que ele já tinha convocado algumas Mas ele vezes. já tinha dado pistas que o Henrique poderia ir. Porque o Henrique foi um belo zagueiro ao seu tempo de Palmeiras antes de ir embora para a Itália. E a experiência dele. E a surpresa, para mim, ele prevaleceu a experiência do lateral Maicon em detrimento do Rafinha, que joga no Bayern de Munique. Exatamente. Essas, para mim, foram as duas novidades, no meu entender. E havia uma dúvida do Hernanes ou não no meio de campo, Também. né? E o Hernanes acabou sendo convocado. Portanto, e nós vamos ficar aqui discutindo a convocação falando dos reservas, porque o time base dele, ele já tem, né? Então, eu acredito que independentemente dos nomes, aqui falavam muito do Allan Kardec também. Pois é, o Jô que está nos últimos 15 dias contundido, Poderia ser substituído pelo Allan Kardec. Como a lista definitiva só vai ser protocolada dia 2 de junho, então pode ser que alguma coisa mude. Tanto que ele vai soltar uma lista, Duda, de mais 7 jogadores, que são os primeiros que seriam chamados. Ele vai aguardar até 2 de junho para isso, para exatamente ter ali naquela lista os nomes definitivos. Vai que dê algum problema para esses jogadores aqui. Mas a base é essa aqui, é um nome ou outro que a gente gostaria de ver aqui na seleção. Falou muito da volta do Robinho pela ascendência que ele tem no Neymar, mas o Robinho não passa por um bom momento. O Allan Kardec poderia ser uma opção, mas a opção hoje do Filipão é trabalhar com o Fred e quando ele quer fazer qualquer mudança, ele entra com o Hulk na esquerda. Então nós iríamos discutir aqui realmente substitutos e não aqueles que seriam O próprio Kaká falavam que ele poderia eventualmente ser uma novidade. O Kaká acho que passou o tempo dele, né? O time dele já foi, né? O Kaká, ele não tem hoje mais aquela pegada. Eu acho que ele poderia eventualmente agregar, mas num outro momento. E mais que isso, eu acho que a seleção brasileira é aquela coisa do Filipão reunir a turma e falou, é aqui no nosso país. Eu tenho visto muita gente torcendo contra. E aí tem uma correlação com a economia e com o atual governo. Há um entendimento que... Mas segundo dizem, o PT já comprou a Copa também. O que vocês acham? Então, eu não sei se chega a tanto, mas para o governo seria um desastre, né? Claro. Os governos militares usaram muito desse expediente de ganhar conquistas para dar uma contornada. Para a população brasileira, do ponto de vista da paixão pelo esporte, seria muito ruim. Agora, a leitura mais cética, mais pragmática é... Bom, já começa o atual governo levando uma pancada na Copa. Ele não vai ter como enganar a população, né? Mas eu acho que está na mão do Brasil. O Brasil é o franco favorito. Pode ser favorito. Eu acredito até que... E tem outra coisa. Para com essas besteiras de protesto. A única coisa que nós sabemos fazer bem feito, lamentavelmente, é o futebol. Então vamos ganhar o futebol, cara. Exatamente. Eu acredito que tem chances reais. Eu também acho. É um país... Minha opinião, Duda, Brasil vai ser campeão. Sua opinião?
Porque eu acho que vai ser campeão também. Eu também acredito nisso e só um desastre aí que não levará o Brasil para o campeonato. Agora, é claro que tem bastidores, tem uma série de outras circunstâncias. Porque se também parar para olhar bastidor de futebol, a gente para de assistir. É uma loucura. Né? Então é melhor deixar como está. E se não for campeão, vem mais pessimismo ainda já num ano de crise. Né? Exatamente. E essa semana eu estava lembrando, quando o Jarbas Passarinho era ministro do Trabalho, eu e o Zé Luiz, nós fomos num congresso de educação em Belém do Pará. E o Jarbas Passarinho é paraense. Isso. Aí a gente estava na rua lá, não sei quem falou, vamos ver se os caras são informados em política e tal, né? Aí perguntou o ministro do Trabalho quem era, ninguém tinha uma medo, ninguém sabia. Aí perguntaram, acho que o nome do vice-presidente da República na época, o nego também não sabia, entendeu, né? Nenhum sabia. E era o ministro da Paraíba. Aí teve um no meio, perguntou a escalação do Corinthians. Você acredita que tinha um cara que falou a escalação do Corinthians? Mas primeiro Belém do Pará, isso eu nunca esqueço disso. Primeiro que está aí na mídia permanentemente. E depois é mesmo essa coisa da paixão nacional. E quer queira, quer não, mais você resista. A hora que abrir aí a Copa, a gente vai entrar no clima, vai reunir todo mundo. E a vida é assim. Eu acho que a vida é assim. Outro dia me perguntaram sobre os feriados. Eu falo, a vida é assim. Se a gente ficar só focando o trabalho, vai passando o tempo, você só fica no trabalho. O que tem que evitar são exageros. Né? Outro dia até critiquei lá em 94 a Câmara Municipal de Bauru. Tinha o feriado na sexta e na segunda. Eles pegaram e saíram na quarta. Mas e a quinta? Pularam, já vai embora. Então, esse exagero que às vezes a gente se incomoda. Mas o restante faz parte desse tempero da vida, você ter momentos de lazer. Café, como é que você analisa? O primeiro feriado, as estradas superlotaram. Mais de quase 2 milhões de carros deixaram São Paulo. Na outra semana, outro feriado, e o bolso do povo está curto. Pedágio, combustível, existe também hoje uma consciência maior de risco. As famílias estão cada vez mais temerosas. Há também, quando você tem uma melhoria do poder aquisitivo, isso é verdadeiro, uma seletividade maior. Você evita aquela coisa, onde vai todo mundo, você não quer ir mais. Né? Então, eu pessoalmente, independentemente da minha posição social e pessoal, eu já não gosto mais de viajar quando todo mundo viaja. É né? Uma questão de segurança. Litoral em feriado disputar metro quadrado é loucura. Né? Agora, tem pessoas que só conseguem fazer isso. Agora, há uma mobilidade dos estudantes. Por exemplo, minha filha está em Santo André, ela vem para cá, aproveita os feriados. Claro. Então, isso vai continuar ocorrendo. Mas foram 2 feriados muito próximos um do outro e realmente chega uma hora que não há dinheiro para suportar tudo isso. Hoje, uma viagem até São Paulo, de ida e volta, só de pedágio dá 130, 140 reais. Quer dizer, quem que consegue toda semana estar ali, mais o desgaste do carro, mais pagamento de estadia, a renda chega uma hora que não suporta, né? E vai embora. E fora esse desgaste. Eu acho que está pesando muito esse negócio de deslocamento. Nas organizações, o que nós estamos implantando? Videoconferência. Tem evitar deslocamento. Evitar deslocamento. É econômico, é seguro. Você liga lá um botão, hoje com os sinais melhorados da internet, você conversa com a pessoa que está lá em Santa Catarina, em São Paulo, como se estivesse na tua mesa. Você só vai mesmo para o presencial quando é aquele olho no olho e não tem jeito de fugir. Mas hoje as empresas estão fugindo porque não dá para você cumprir os compromissos. Cafeu, ontem eu fui no supermercado, subiu tudo, hein? Subiu tudo. Aonde vai parar a inflação? Bom, vamos lá. Nós temos aí um problema de desequilíbrio mesmo. Vamos segmentar. Há justificativas para aumentos de preços em alguns setores. Quais justificativas? A questão climática. Isso é histórico, é sazonal. Nós estamos com uma estiagem, haja vista as questões envolvendo abastecimento de água, etc. Quando você tem estiagem, o que acontece com alguns produtos? Vamos pegar o caso do pasto. Não tem pasto. Não engorda o boi. Não engorda o boi, não tem oferta de carne, o preço da carne sobe. Não tem leite, que também você teria que ter um gasto adicional para sustentar as vacas leiteiras, portanto você tem aumento ali.
O ano passado choveu demais, deu problema com o tomate. Choveu de menos, deu problema com o tomate. Tomate ontem já estava R$ 6,00. R$6,00. Ele estava em 4,80, 4,90, já deu uma saltada. Então, há produtos que têm justificativas. Os outros, que aí é a inércia do governo, porque a inflação é calculada em 350 produtos. Se esses produtos sazonais, só eles estivessem subindo, o estrago era pequeno. Eu vou no mercado, tomate está caro, eu compro tomate. Vou ao mercado, a carne de primeira está cara, pego a de segunda, pego peixe, frango, o leite que às vezes não dá para substituir. Agora, o que aconteceu com o Brasil é que por um erro estratégico do governo, ele deixou a coisa descambar de tal maneira que voltou, e eu até fiz um artigo, escrevi um artigo alertando isso, um pouco a indexação, que é aquela coisa do empresário, vendo que o ambiente não está bom, ele reajusta o estoque dele sem receber a nova mercadoria. Isso realimentou a inflação. Para você ter uma ideia, dos 350 produtos, cerca de 70% deles estavam contaminados de alguma maneira. E o governo demorou para acordar. Por quê? Porque o governo da Dilma, o que ela fez? Ela tentou eliminar o controle da economia, e notadamente dos preços, via taxa de juros. Os juros têm uma influência onde? Nos bens financiáveis. Então o que você faz? Há aumento aqui de alimento, eu neutralizo o aumento do alimento, taxando mais o carro, a geladeira, o fogão, eu estabilizo o preço do combustível, eu não deixo aumentar o preço do remédio, eu seguro as tarifas públicas, e isso não faz um grande estrago. Só que o governo Dilma optou por um outro modelo, sabiamente, mas não soube conduzir, que era controlar mais os gastos públicos, sobrar recursos para um choque de oferta, e se houvesse desequilíbrio no mercado... Não estão controlando o gasto público. Não estavam, isso que eu estou falando, que ele se perdeu. Com isso, a lógica é essa. Eu amplio a oferta que atende a demanda. Eu não preciso ir lá segurar os juros para fazer isso, para usar os juros para isso. Mas o que aconteceu? A taxa de juros hoje do país é a mesma do início do governo da Dilma. Quer dizer, ela fez um estrago na economia durante esse período, arrebentou com os principais variáveis para voltar agora a dizer, eu errei lá atrás. Este foi o grande problema. Nós perdemos um tempo, nós nos desgastamos, as contas públicas se deterioraram, o câmbio não foi ajustado. O governo tem hoje problema de crescimento econômico, quer dizer, fez uma lambança. Essa é a verdadeira expressão. E aí nós estamos pagando esse preço. Com os juros um pouco mais altos, e já voltando a abastecer alguns produtos, exceto esses que nós citamos, ontem saiu a divulgação do IPC da FIPE, que mede a inflação em São Paulo. De 0,882 no mês passado, caiu para 0,52 agora. O IGPM, que estava na casa do 0,9, caiu para 0,52 também. Isso quer dizer que há uma convergência na redução do ímpeto da inflação, mas vai continuar incomodando. Por quê? Porque quando eu olho os últimos 12 meses, está ali perto do limite máximo, que é de 6,5%. Então, é possível esperar nova rodada de aumento de taxa de juros, mesmo que o governo não queira, e um grande variável, Duda, desafiador. É fazer tudo isso no meio das eleições. Se o governo da Dilma fosse fazer o que tem que ser feito na nossa economia, ela não teria a menor chance de entrar no debate. Então a leitura que eu faço é, ela vai contornar o problema da inflação e vai adiar para 2015 decisões mais estruturais. Acabou de dar 10% de aumento na Bolsa Família. Que tem uma defasagem muito maior que isso. Aí ela está despencando nas pesquisas, ela usa da politicagem. E ela também fez o anúncio do reajuste da tabela de imposto de renda, e aí o tiro saiu pela culatra. Por quê? Porque ela encaminhou agora, antes da eleição, para o Congresso, um efeito que vai ter em janeiro do ano que vem. O que vai acontecer no Congresso? O deputado da oposição, o senador, vai falar, o reajuste correto da tabela deveria ser de 60%. Eu não aceito menos de 15 a 18. E vai fazer um lobby para sair de lá com 15 e 18. Aí vai lá na mesa da presidente, antes das eleições. Puxa, eu dei 4,5, o cara quer 15, eu não posso dar. Aí ela veta. Aí a oposição tem mais munição. Tá vendo que governo incompetente, não reajusta a tabela de imposto. Ela
teve um erro político e estratégico a olhos vistos. Verdade. E vai pagar um preço por isso. E o crescimento? Aí, inflação em alta, juros em alta, ingesta a economia, crescimento 1,5% para esse ano. E olha lá, hein? Se bater. O FMI fala em 1,8%. Mas a China já previu bem menor também, né? Mas a China menor dela é de 7,80 para 7,2, né? Aqui a gente sai de 5 para 1,5 como se fosse um passo. Agora, é óbvio também que se a gente crescesse esse ano 5, 6, não ia ter energia. É verdade. Os gargalos não foram atacados. Não tem. Então não houve um avanço na infraestrutura e estamos pagando um preço de uma má gestão do modelo econômico. Eu vi um artigo outro dia, a China já diminuiu o crescimento, mas ainda não diminuiu a importação do Brasil. A hora que ela mexer nisso, que aí a coisa você vai tem uma ficar dificuldade, feia, né? porque nós já estamos com dificuldade de fechar as contas externas. Nós estamos com déficit na balança comercial. Quando tem superávit na balança comercial, que registra importação e exportação, é desse tamanhinho. Quer dizer que as nossas transações correntes não fecham. Não fecham, você precisa do capital especulativo. Aí você aumenta a taxa de juros. Ou usar as reservas. Então, olha só, vamos pensar em algumas variáveis macroeconômicas. Inflação sem controle. Tenho que aumentar juros. O câmbio não é suficiente para suportar. Está desequilibrado, problema na contas externas. E o governo não consegue controlar as contas públicas. A hora que você faz essa leitura, fala, meu Deus do céu, vai dar algum problema. É óbvio que quem não entende da dinâmica do mercado jogaria a toalha. Mas a gente conhece o potencial do mercado brasileiro e aí você não fica tão pessimista. Mas que o modelo econômico adotado pela Dilma é um modelo equivocado, que trouxe o país hoje para um desequilíbrio desnecessário, isso eu não tenho dúvida. Você acredita que ela vai ser candidata ou na última hora vai o Lula? Ah, não, eu acho que ela vai até o fim. Você acha que ela vai? Eu acho porque ela vai... principalmente se o Lula for inteligente. Porque pegar o país... O Lula vai pegar o país pegar agora... com a imagem desse jeito, que ele deixou, eu né? não acredito que ele vá se queimar. Ela Mas vai não fazer tem o tudo risco também E de eles perder a eleição e a oposição mexer nas contas deles, que é umas contas extremamente duvidosas? mas aí você tem que ver... Você acha que ele vai correr esse risco ou vai negociar isso? Eu acredito que o PT vai correr o risco. E há até uma leitura de que daqui 4 anos o Lula voltaria como salvador da pátria, se quem assumisse não tivesse chance. Agora, eu ainda acho que, apesar de toda a fragilidade do modelo, ela tem chances reais. Tem, porque ela tem uma militância muito importante, ela tem a máquina na mão, ela pode soltar um boato, como já fizeram, de não vai ter mais Bolsa Família, isso cria problema. Tem um fato novo que pode neutralizar o crescimento mais acentuado da Dilma, que é o Eduardo Campos. O que é esse fato novo? Eduardo Campos tem uma grande penetração no Nordeste, que é onde o PT tem tido mais votos. 80%. Se ele neutraliza, em parte, os votos da Dilma no Nordeste, e o Aécio cresce, além de Minas, Rio, São Paulo, ficaria o Sul, basicamente, para um grande desafio de quem conseguiria votos. Aí, a oposição poderia levar para segundo turno e as chances de vitória seriam maiores. Mas, neste momento, apesar da queda dela, está mais para a Dilma do que para a oposição. Mesmo porque o brasileiro, foi feita uma pesquisa, 80% não sabe nem que eleição vai ter agora em outubro. Não sabe nem para que cargo. Portanto, esse assunto vai ser mais bem trabalhado após as eleições. Mas também nunca esteve tão fácil para a oposição ganhar. Porque tem hoje, se souber trabalhar o questionamento adequado do modelo econômico, ele pode ter muitos votos e pode reverter o quadro. Passadena, uma brincadeira, né? Lamentável. E parece-me que tem outros escândalos aí estourando da Petrobras também, É lamentável, né, Duda, que acabaram com a empresa mais importante do Brasil, né, Café? Uma referência, um cabidaço de emprego, com politicagem, com contratos fraudulentos. Eu acho que a sociedade brasileira não esperava ter que ouvir isso. De qualquer maneira, é uma empresa robusta, que tem potencial. Fez agora um plano de demissão voluntária, pegando aqueles que já estão aposentados, mas continuam nas fileiras da Petrobras. São 8 mil profissionais que estão saindo da Petrobras. Pode tirar 8 mil, é sinal que tem gente demais. Que eles vão fazer uma reposição usando mais essa juventude que tem hoje mais expertise nas novas tecnologias, para fazer um novo ciclo.
A Petrobras sofreu também, eu viajei outro dia a Brasília, eu estava com o professor Wagner, que é aqui da Unesp, Cavanhaque, nós estávamos conversando, ele falou, Café, eu tenho um amigo que fez um trabalho na Petrobras, a Petrobras sofreu muito com a sucessão. Foram aposentando engenheiros, pessoas que tinham uma tecnologia, um conhecimento do negócio Petrobras e não houve a renovação disso. E a Petrobras sofreu muito ali. Agora eles vão tentar fazer uma reposição com mais jovens. Além dessa reestruturação, é importante ter a CPI, porque você também separa o joio do trigo. E a CPI? E aí você vai embora. A sociedade vai exigir, é inevitável. Ela vai ter. Talvez ela não se aprofunda. Não se aprofunde como a gente gostaria, mas que eles vão fazer um jogo de cena, vão. E isso já serviu de alerta para a Petrobras. Ela já está mais cautelosa. E, portanto, tem um produtaço na mão. Se acertar a mão, recupera o valor de mercado. É lamentável que uma empresa dessa tenha perdido 50% do valor de mercado dela. Vamos ver um pouquinho de pergunta? Vamos lá. Boa tarde, professor Duda e Café. Semana passada foi entrevistado um jovem deputado federal se vangloriando e chamando a população a cobrar os seus deputados a aprovar o importantíssimo projeto seu, impedindo o uso de animais, cobaias, para teste de cosméticos. Tenha paciência. Como se o Brasil não tivesse nenhum problema mais sério, será que podemos falar para os nobres deputados o que precisa ser urgentemente mudado nesse país? Ontem foi a entrevista de uma candidata à convivência política, mas totalmente por fora dos problemas do Brasil, dizendo que o maior problema do Brasil é o desemprego. Não entendi, pois o Brasil está em pleno emprego. Essa taxa de desempregos, em torno de 5%, é a menor do Estado. Nossa, mas que comprida a pergunta. A maioria dos candidatos estão atrás de receber um belo salário durante 4 anos, não tem competência para legislar e nem para administrar nada. Eu duvido que o senhor professor tivesse coragem de entregar umas suas escolas para muitos deles dirigir e administrar. Você quer acabar comigo, hein? Só mais uma coisa, professor. Precisamos de gente séria, inteligente e competente na política. Já falei uma vez e repito. Se o Café resolver ser candidato, não só terá o meu voto, como trabalharei de graça para ele. Não só na campanha, mas também depois, pois o trabalho de um político sério deve ser muito maior depois que ele se elege. Obrigado pela oportunidade. João Silva, do Jardim Estoril. Inteligente a colocação. João, você tem razão nessa leitura. Realmente, o emprego no Brasil, ele nunca teve tão bem. É natural que há um esgotamento, né? Que isso tudo que eu coloquei agora do modelo econômico, uma hora vai recair sobre o emprego. Né? E há um grande temor que isso aconteça, porque quando você tem uma ascensão da classe média, quando você tem uma melhoria da renda, você ter o desemprego quer dizer voltar um passo atrás. Esse é o grande risco que acontece. E os políticos, de uma forma geral, eles estão muito preocupados com a próxima eleição, com questões pontuais, com os holofotes. São poucos os políticos que são verdadeiros estadistas. E, na verdade, nós temos hoje uma carência de estadistas na política. Nós temos governantes. Isso é muito pouco. O estadista é aquele que se impõe pela sua presença, pelos seus ideais, pela forma com que ele fala, conduz. E, infelizmente, não só no meio político, mas em outros meios, nós estamos com carência de estadistas, de pessoas que você fala, é representativa. Eu me recordo, garoto ainda, chegava um prefeito perto de você, era a autoridade que você queria estar próximo. Não estou aqui menosprezando os atuais prefeitos, são outros estilos, mas não há mais por parte da população essa situação. Isso acontece com a polícia, está acontecendo com os professores. Então parece que com o passar do tempo, essas figuras que eram referências acabaram perdendo esse status. E hoje nós nos valemos de um ou outro, mas falta exatamente... Eu olhava para o Ulisses Guimarães, é uma entidade. Né? O Tancredo Neves, o JK, isso não tem mais isso. Infelizmente, nós não criamos mais esses estadistas. Então, dá isso que você falou. Quanto à minha candidatura,
eu agradeço, mas eu acho que fui forjado e moldado no setor privado, prefiro continuar na função que eu estou por uma questão pessoal, familiar e de preferência nesse momento. Mas conheço muitos economistas, empresários que poderiam ser apoiados por todos nós e eu concordo com o senhor que precisamos ter aí gente boa na política. Vamos procurar dar uma acelerada vamos, nas eu vou responder mais rápido. Está chegando bastante pergunta aqui. O Daniel Cavalcante do Ouro Verde, famoso Daniel. Agora gostaria de saber o que você acha da seguinte situação. Eu possuo no meu celular R$180 de crédito e não posso usá-los porque a operadora quer me obrigar a fazer uma nova recarga para poder usar o crédito que eu já tenho. Isso não é um roubo? Esse dinheiro não é meu? Não tenho o direito de gastá-lo como eu quiser? Você tem razão. A legislação está indo nessa vertente. Ocorreram uma série de mudanças que tem 6 meses para as operadoras, inclusive o cancelamento via internet, e eles vão atacar essa questão, que é direito adquirido, fere o Código de Defesa do Consumidor, você tem razão, vamos continuar fazendo pressão para que haja uma normatização dessa questão. Comprei o crédito, uso quando eu quiser, não tem que ter prazo de validade isso. O doutor Natanael, economista Reinaldo Cafeu, todas as vezes que o senhor é entrevistado no Enfoque Regional, o senhor pinta um quadro apocalíptico da economia brasileira, mas com todas as informações que temos que respeitar, o Brasil continua sendo a 3ª economia que mais cresceu no mundo no último trimestre. Não, na verdade, não é apocalipse. Qualquer profissional que tem uma leitura mais técnica, ele tem por obrigação traçar o cenário daquela leitura. É evidente que se você entrevistar economistas ligados ao governo, eles vão ter outra interpretação. Eu acompanho a economia diariamente, por obrigação profissional, participo de congressos, leio livros, ministro aula. Teremos agora um encontro regional de economia em Araçatuba que estou ajudando a organizar. Faço fileira com economistas renomados no Conselho de Economia e é voz comum que o modelo está equivocado, que o modelo é frágil. Agora, eu não sou pessimista, eu tenho colocado que, independentemente disso, há enorme potencial no nosso mercado. Eu sou contrário, por exemplo, quando tem essas agências de classificação de risco que rebaixam o país, eles não entendem a dinâmica do Brasil. Hoje eu atuo no setor privado e o apetite do empresário hoje por investir, por colocar, ele sacrifica a margem, não dispensa a gente. Então, o governo se vale deste apetite que o setor privado tem, mas o governo poderia facilitar a vida. Uma única coisa que ele fizesse já seria muito positiva. Controlar suas contas, criar sobras de recursos para fazer investimento, aí o resto do setor privado vem. Então, aceito a sua observação e a sua crítica, mas não posso concordar que o Brasil seja hoje a 3ª que mais cresce, não é verdade, não tem essa informação, claro. E ao mesmo tempo é um modelo que daqui a pouquinho vai pesar em cada um de nós. Já pesa hoje diretamente com o aumento dos preços. Os países emergentes é o que menos cresce. Exatamente. Cara, né? O Brasil, do ranking dos emergentes, tá foi o que teve. Viu, Natanael? Os BRICS, ele é o pior. Uma vez lá atrás eu falei que o Brasil ia entrar em crise, mesmo no ano da Copa do Mundo, e o ano que vem vai ser pior ainda. O Natanael me criticou. Eu sou, pelo amor de Deus, tudo que eu quero é que não entre em crise. Eu sou empresário. Claro. Eu tenho escola em 15 cidades, então... Entrou em crise a inadimplência, um monte de coisa. Na verdade, a gente torce. Já aumentou a inadimplência. Imagina. Janeiro, fevereiro ela caiu. E é geral. Abril, ela geral, as pessoas estão endividadas. Você vai no mercado, você gastava 100, você gasta 130, 140. Aí você tem o reajuste da mensalidade, tem isso. No plano de saúde, a renda não acompanha. Né? Não acompanha. E hoje os sindicatos já estão tirando o pé, porque já estão percebendo que ficar lutando por ganho real não vai fechar a conta ali na frente. O Pedro Valentim fala uma coisa interessante aqui. Cafeu e Duda. O Tribunal de Justiça, por ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Procurador-Geral da Justiça contra o prefeito Rodrigo Agostinho e contra o Sandro Bussola, proibiu os quarteirões, 86 quarteirões, que se tornaram comércio de serviço com aprovação de projeto pela Câmara Municipal. Proibiu
86 quarteirões que se tornaram comércio e serviço. A Câmara votou isso e houve um entendimento de inconstitucionalidade, de colocar essas vias como áreas de comércio. E o Pedro pergunta, quem que vai indenizar esses comerciantes? Aí é uma boa pergunta, né? Porque, na verdade, foi feito tudo à luz da legislação municipal. Se há um entendimento de inconstitucionalidade, falharam vários setores, né? O jurídico da Prefeitura, o jurídico também da Câmara Municipal. Aí eu entendo que vai ter naturalmente uma defesa, uma tentativa de reversão, né, de um parecer, municiar quem tomou essa decisão com dados e fatos que alteram isso, mas se lá na frente a coisa apertar, naturalmente que quem provocou é que vai ser o polo. E nesse caso, seremos todos nós. A partir da representação da prefeitura. Nós temos pouquinha conta aqui em Bauru para pagar. Tem Coab aí, né? Uns esqueletinhos, pouca coisa. O Júnior da Vila Universitária, interessante a indagação dele. Ele pergunta para você, Caféu, se o Lula tivesse continuado presidente, o senhor acredita que a política econômica estaria diferente? O Lula ele teria acho que um outro comportamento. Ele manteria um Banco Central forte, manteria um modelo neoliberal que ele adotou. Talvez ele não fizesse as reformas estruturais que nós tanto esperamos, mas ele teria conduzido a economia, à luz do que ele fez no mandato anterior, numa direção que não essa que a Dilma adotou. Eu acho que o erro da Dilma foi não se preparar para a mudança do modelo. Então, o Lula daria uma sequência que teria enfrentado as crises e talvez a economia não tivesse tão ruim como agora. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que estaria um pouco melhor. Agora, mas não vamos escapar da crise internacional. Agora, escapamos demais já, isso. Né? Agora, não quer dizer que o modelo de curto prazo que o governo do Lula teria se sustente. De algum momento teria que mexer na estrutura do país. E com o erro estratégico do PT, ele está dando abertura para quem já foi governo, que é o caso do PSDB, olhando o Aécio, de dizer, eu no teu lugar teria feito as reformas que vocês não fizeram. Está dando margem para isso. E está dando margem para Eduardo Campos dizer, olha, eu tenho um novo modelo para o país. Portanto, a culpa é do próprio PT, que foi incapaz de ter uma equipe econômica que pudesse fazer uma transição a contento e fazendo aquilo que é necessário para o país se sustentar ao longo do tempo. O Reginaldo da Vila São Paulo, ele coloca, a Dilma está contando com a conquista da Copa do Mundo para ganhar as eleições, esquecendo-se que em 2002 o Brasil ganhou e o PSDB perdeu a eleição, e o que levou o PT ao comando do Brasil foram as críticas às privatizações de empresas públicas. Hoje em dia, esse é um motivo, mas não foi só isso, né, Reginaldo? A gente observa que o PT, ao invés de privatizar, ele partidarizou as empresas públicas, isso é verdade também, usando essas empresas para interesse do partido. Como exemplo, Correio, Petrobras, principalmente, e outros. Caixa Federal. Caixa Federal. Diz que o Banco do Brasil vai estar numa situação terrível, hein? Diz que vai explodir já já. Na sua opinião, o que é pior para o Brasil? A privatização de empresas públicas feita pelo SDB ou a partidarização feita pelo PT? Ontem eu vi até uma coisa assim, não sei quem falou, não sei se foi o Campos, ele falou assim, a Dilma fala que vai privatizar a Petrobras. A Petrobras já está privatizada, ela é do PT hoje. Você viu isso daí na mídia? É verdade, eu não li não, mas é isso mesmo. Mas é isso. Na verdade, nós estamos comparando duas coisas distintas, né? O modelo de privatização brasileira foi adotado na Constituição brasileira, um afastamento do Estado. Quem faz a leitura do capítulo da ordem econômica em diante da Constituição, coloca lá que o governo ele só pode ter empresas por interesse coletivo ou para manter a soberania nacional. Por isso que ele se desfez. O Brasil adotou o modelo neoliberal, que é um modelo que vem da Inglaterra, que também não deu certo. O que é o modelo neoliberal? O governo se afasta, não mais intervém e regula a economia. E para isso não faz sentido Por que na Inglaterra deu certo?
Porque é um país... Com toda a crise da Europa, a Inglaterra e a Alemanha estão fora da crise. Moeda, as reservas, comportamento da população, é uma outra... Na verdade, o neoliberal não funcionou para os países emergentes. Você enxerga assim também, na Europa Ocidental, só a Alemanha e a Inglaterra estão fora da crise. Sem dúvida, sem dúvida. É isso. Né? Claro, e os nórdicos... Suíça, Suécia, que são menores, os escandinavos, etc. Mas o restante, Itália, Portugal, França ainda um pouco menos, mas passou por uma crise. A Espanha, então, é o ícone, né, de problemas. Então, o que eu estava dizendo é, o modelo neoliberal não serviu para os países em desenvolvimento, não serviu para os países emergentes. Por quê? Porque esse modelo previa o quê? Não um Estado mínimo, mas um Estado enxuto, eficiente com produtividade. Eu me desfaço do patrimônio público, com esse dinheiro equilibro minhas contas públicas, não deixo o endividamento crescer, faço as reformas, trabalho na produtividade, naquilo que é o principal do Estado. Segurança, educação, saúde, etc. Nós não fizemos nenhuma coisa nem outra. Claro. Torramos o patrimônio público e não resolveu absolutamente nada. Infraestrutura. O ano passado, o governo da Dilma incorporou 87 bilhões de reais a título de folha. Não vai fechar a conta nunca. É muito dinheiro gasto pelo setor público. Analisando aí, a gente acha que o Lula não volta, né? Por causa disso, né? Não volta. Mas eu acho que ele volta porque a Dilma perde, na minha ótica. Se ficar a Dilma, eles perdem a eleição e ele vai, na última hora, ele vai ser o salvador da pátria. Olha, ele vai falar, seria nós vamos para a cadeia. Seria um desespero de causa. Seria um desespero de causa. Eu acho que então, a partidarização também não serve. Na verdade, nós temos que conduzir o país de maneira produtiva, enxuta, mas, infelizmente, a decisão é política e não técnica. Aqui eu tinha uma pergunta boa aqui, mas já explodiu o tempo já, né, filha? Hoje falamos demais hoje, viu? Infelizmente. Vamos voltar. O que você quer falar para o telespectador? Vota no café ou... Não sou nem filiado a nada. Na verdade, Duda, mais uma vez agradecer, parabenizar a TV Presente agora entrou na era digital aí, eu acho que está no caminho certo, fazendo um jornalismo sério, participativo e que tem identidade com a comunidade. E é sempre, apesar de a gente sempre ficar com gostinho de quero mais, é sempre um espaço muito confortável, que dá tempo da gente desenvolver o raciocínio, e isso é muito bom. Então, sempre à disposição, a gente marca aí um retorno para a gente esgotar aí os temas. Rápido. Um abraço. Café, obrigado pela presença, viu? Bom, continue ligado aí nos horários alternativos da TV Prevê. Eu acho que agora, daqui a pouquinho, separa a política do futebol, vamos vestir a camisa da seleção brasileira e vamos torcer, né? É isso mesmo. E eu como palmeirense, não tinha nem motivo de torcer, porque o único era o Henrique, que era palmeirense, foi embora e convocaram ele. Se está no Palmeiras, não é convocado. Realmente nós estamos em baixa, os palmeirenses. Sinuê só pensa em futebol e manda e-mail desesperado falando... Que é rumo à segunda divisão, se continuar assim. Coitado do Sinuê, ele sofre mesmo, ele chora. Só o Palmeiras perde, o Sinuê chora. Eu tenho provas testemunhais disso aí, tá? Tchau, Sinuê. Um beijo pra você.